Jesus morre na cruz. Termina o trabalho dos executores do crime. O que se tem diante dos olhos é um homem morto. Eu gostaria que todos fixassem o olhar naquela direção da cruz. Cessam as agressões, os zombadores emudecem, retiram-se os furiosos, a tristeza se instala no espírito dos amigos. Muitos discípulos não escondem a decepção. Nós esperávamos que fosse Ele quem iria redimir Israel. Diante de um crucificado, morto pela violência dos homens, calha bem o silêncio. Silêncio e contemplação. No íntimo de cada cristão, um questionamento emerge. Qual é o sentido da morte de Jesus? E que implicações traz para a nossa vida? Por que Ele morreu? A morte violenta que aplicaram a Jesus é consequência de sua vida. Suas convicções, sua mensagem e seus atos estavam em contraste com o sistema iníquo do tempo, da época. O sistema fazia questão de proteger e favorecer algumas pessoas à custa da exploração de muitas outras. Acomodava as leis segundo os interesses e vantagens de uma minoria. Jesus não aceita uma sociedade fundada na falsidade e na diminuição do ser humano. Ele veio trazer vida e vida plena para todos. E vida plena significa respeito à dignidade de cada um. Ele não aceita, e diz isso porque não aceita, e vive em coerência com o que prega. Seu reino é o reino da justiça, do direito, da fraternidade. Suas atitudes geram conflitos. Que mal fez este homem? Vai dizer Pilatos. Que crime que fez este homem? Verdadeiramente esse era um homem bom, um homem justo, vai dizer aquele oficial do pé da cruz. A constatação depois, ele passou fazendo bem. Mas por que Jesus foi crucificado? O justo, santo. Mediante sua pregação, Jesus estava se tornando uma ameaça séria para os que agarram ao poder como lugar de dominação. Por isso simplesmente foi eliminado. Jesus morre por amor. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diante da pessoa amada, o amor é vulnerável. O que não é capaz de fazer uma mãe com seu filho querido. Jesus havia dito: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida para os seus amigos. Visto que Ele ama infinitamente, seu último e grandioso gesto de amor é a doação da própria vida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas
Queridos irmãos e irmãs, Jesus nasceu, viveu e morreu por nós, fruto de um grande amor, de uma grande ternura pela humanidade. Nós podemos constatar isso na própria palavra. Tu chamarás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que o mundo seja salvo por ele. A morte de Jesus, segundo os ensinamentos do Novo Testamento, foi verdadeiro sacrifício expiatório pelos pecados. Foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau. Aquele que não o conhecera pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça para Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Isso tudo está na palavra, nas Escrituras, nas cartas de Paulo. E através da sua morte na cruz, Jesus dá sentido ao sofrimento e à dor da humanidade. Deus é amor, não deseja o sofrimento para ninguém. Jesus assume o sofrimento em solidariedade com os que sofrem. Mesmo provando o sofrimento elevado ao extremo, Jesus permanece fiel ao Pai e solidário aos seres humanos. Cruz se torna então um sinal de redenção, sinal de bênção. A cruz está aí não para ser buscada, mas combatida. Jesus não busca a cruz, busca o caminho que faz evitar a cruz para si e para os outros. Jesus não busca a cruz, mas busca e vive o amor. Quem ama não cria cruzes para ninguém, mas gera vida. Esse é o modo de combater as cruzes que esmagam nossos irmãos, através da solidariedade com os crucificados da vida, é que se pode libertá-los de suas tribulações. À semelhança de Jesus, devemos assumir os sofrimentos e a morte com coragem e determinação, por fidelidade a Deus e por amor aos irmãos. Mataram Jesus, mas não conseguiram fazê-lo calar-se. De fato, voltou glorioso, confirmando que tudo o que disse e fez é verdade. É isso mesmo, mas adverte sem rodeios. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Grande número de discípulos de Jesus continua ao longo da história denunciando as injustiças, provocando a reação dos que rejeitam seu projeto de amor e vida. O sangue deles prossegue tingindo a terra e questionando as consciências. Se suas bocas são tapadas e suas vidas aniquiladas, é certo que seus
seus atos e o exemplo forte de sua fidelidade a Deus, segue gritando a favor da verdade. Aos que se mantiverem fiéis até o fim, o Cristo da glória garante: ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e sou sentado com meu Pai em seu trono. A redenção e a salvação operadas por Cristo não nos isentam de nossas responsabilidades, como se nada tivéssemos a fazer, como se devêssemos permanecer passivos e inertes em face das situações que geram ódio e escravidão. Pelo contrário, somos convidados ao engajamento sério na comunidade, mediante a prática da verdade, da justiça, do amor, ainda que isso nos acarrete perseguições e cruzes de toda espécie, inclusive a morte. O que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Queridos irmãos, celebrar a paixão do Senhor no coração de um mundo que se torna cada vez mais violento e intolerante é um ato profético, uma vez que a morte do Senhor não é celebrada como destino trágico, mas como decisão voluntária. A violência é combatida com a firmeza da postura inocente de Jesus, e sua lógica é rompida com a entrega que ele faz de si. A intolerância dá lugar ao perdão que Cristo oferece na cruz. Perdoa-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que faz. É o perdão que supera o ódio. A reconciliação a violência deve dar lugar à reconciliação. Um embate, temos o confronto claro de duas lógicas que mutuamente se excluem. Um embate que perdura séculos, transpondo épocas e rompendo fronteiras. Uma luta que tem na cruz o verdadeiro sinal de vitória. Cantemos hoje, em memória da luta que houve na cruz, este sinal da vitória que todo o povo conduz. Nela, coberto de glória, morrendo, vence Jesus. A paixão do Senhor não é narrada para que choremos as dores do Salvador, para que choremos as dores de Jesus, mas para que, compadecidos das dores humanas causadas pelo pecado, vivamos do mesmo amor que conduziu Jesus à morte de cruz e à sua ressurreição bendita. Com os olhos fixos no Senhor, que sobe ao altar da cruz, voltamos obedientes como Ele para o mundo no qual vivemos um movimento de compaixão e misericórdia. É a misericórdia que vai salvar o mundo. É o amor que liberta, não é o ódio, não é a violência e nem cruz nenhuma. Reconhecendo no rosto de tantos homens e mulheres aquela mesma face desfigurada do servo, fortalecido nosso coração, tentamos discernir a imagem original do ser humano quando de sua criação por Deus. Imagem que pela morte e ressurreição de Jesus nos é recuperada. No Calvário se dá aquilo que a última ceia de Jesus antecipou, realizou e significou, como gesto profético dado à igreja como memorial, para que a herança por Cristo legada, isto é, o amor redentor, não se perdesse. Amor até o fim. O corpo e o sangue dados para a nossa salvação nos configuram ao Cristo morto e ressuscitado, de modo que a própria Assembleia se une ao destino de Cristo. Como não reconhece
reconhecer este fato, realizando-se uma ou outra vez nos gestos de socorro que as pessoas demonstram umas para com as outras em momentos de necessidade? Como não lembrar daquele garoto que permitiu seu corpo se tornar meio para recuperar um pequenino caído dentro de um buraco no interior de São Paulo? Sobretudo, como não reconhecer neste gesto a Páscoa do Senhor acontecendo, tornando os fatos humanos verdadeiros eventos nos quais o mistério pascal se manifesta? Compete-nos, Senhor, queridos irmãos, é olhar para nós, para a nossa trajetória enquanto cristãos. Qual é o sentido que eu estou dando à minha própria vida? Que nós possamos refletir profundamente nessas 7 palavras que Jesus pronunciou na cruz e que nós possamos colocar isso em prática. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Em verdade te digo, ainda estarás hoje comigo no paraíso. Mulher, este aí é o meu filho, esta é a tua mãe. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa entrega do Espírito de Jesus que continua na igreja, vivificando e trazendo vida a muitas vidas. É o seu próprio Espírito soprado sobre toda a comunidade que continua hoje viva, o Espírito do ressuscitado. Nós celebramos não é um Cristo morto, é um Cristo vivo que o Pai ressuscitou, vencedor de todas as cruzes, de todas as intempéries. Eu gostaria de destacar mais uma palavra de Jesus vai dizer na cruz: tenho sede. Tenho sede. A língua e a garganta do crucificado estão queimando, o corpo desidratado reclama a reposição de água. O organismo humano pode resistir por longo tempo sem comida, mas não sem água. A sede de Jesus se transforma, pois, num tormento insuportável. Da cruz, ele observa que os soldados servem entre eles uma mistura de água e vinagre, capaz de mitigar a sede. Jesus, o Verbo de Deus, aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas, continua fixado no madeiro. Não pode sair livremente e ir ao ponto da água refrescante. Se quiser sorver, ainda que apenas uma gota desse precioso e insubstituível líquido, deverá implorar, deverá contar com o serviço dos que o crucificaram. É todo o corpo que se contorce, arde e sente a falta de água. Jesus então expressa a sua justa queixa: tenho sede. Um Deus que precisa pedir água aos seres humanos é um Deus pobre. De fato, conforme a expressão do apóstolo Paulo, Jesus tinha a condição divina, mas não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo vai dizer em outra feita: ele se fez pobre para nos enriquecer da sua graça, da sua água que jorra para a vida eterna. Ele levará a pleno cumprimento a sua obra, o projeto do Pai. Ele é o justo sofredor anunciado outrora por Deus, o justo, cujas leituras hoje falamos do servo sofredor. Espero por compaixão e nada, por consoladores e não os encontro. Como alimento deram-me fel, e minha sede, e na minha sede derramaram vinagre. A sede de Jesus, queridos irmãos, é a sede de todo ser humano.
sede que vai além da simples necessidade de ingerir o elemento água. Por isso somos nós a lhe pedir: Jesus, dá-nos de beber. Tu disseste: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Dá-nos sem cessar e generosamente da tua água. Aponta para nós a fonte cristalina da água da tua palavra, Senhor, pois estamos fartos de tantas palavras enganadoras de muita gente mentirosa. Derrama dentro de nós a água do teu Espírito, nosso defensor. Andamos acorrentados e sufocados por aqueles que injustamente sugam nossa força e o fruto do nosso suor. Vivifica-nos com a água da vida, corrige nossa mente maligna e segura nossa mão assassina quando tivermos a tentação de estraçalhar o ser humano que vive dentro ou fora do útero materno. Lava-nos com a purificadora água do teu perdão. Estamos lambuzados com a sujeira do pecado, da malícia, do escândalo, do mau exemplo. Abranda e satisfaz a sede que tortura todos os povos, sede de afeto e compaixão, sede de ternura, de amor, sede de harmonia e paz consigo mesmo e com os outros, sede de justiça na terra dos homens, sede de amar e ser amado, sede de Deus. Nós podemos dizer assim, da mesma forma: tenho sede. Jesus nos representa na cruz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É a voz de Jesus que continua ecoando em todos os recantos do mundo e nos corações de todas as criaturas. Então, nesta palavra de Jesus na cruz, tenho sede, representa toda a nossa sede. Poderíamos fazer outras reflexões a partir das palavras de Jesus, mas fiquemos com estas, que nós possamos assumir a nossa condição de peregrinos, olhando de olhos fixos para Jesus, Ele que é o autor e consumador de nossa fé. Agora cada um vai pensar assim: o que minhas atitudes está pesando na cruz de Jesus? Quais são os meus pecados que aumentam a dor de tantos que convivem comigo?